Bom dia, irmãos e irmãs, Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, o Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por esse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Também peço para as irmãs e as irmãs, os irmãos que estão sofrendo nessa final de transição planetária com os flagelos destruidores de Deus, peço muita paz, amor, amor em movimento, muita fraternidade, nos corações dos espíritos encarnados como humanos, pedindo paz para o Brasil, para a Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina com Hamas, para todos os países do planeta Terra de prova e expiação. O objetivo desse estudo é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar início do nosso trabalho de estudo, dizendo todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Eu faço agora um comunicado, irmão, um convite, que no dia 25 de janeiro de 2024 vai passar o filme O Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas aos cinemas, então eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas. Irmão que não tiver um cinema próximo, um cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima à sua cidade. E geralmente nos shoppings tem cinemas. Procure saber se na sua cidade tem shopping e se dentro do shopping tem cinema, Então vá ao cinema. A narrativa do contexto do filme Nosso Lar 2 é de um umbral, um mundo espiritual e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, e os mensageiros vêm fazer esse resgate. Outra observação é que o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não vai ser do filme Nosso Lar 1, sim desse livro aqui. Os Mensageiros, pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada, e a primeira temporada foi o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do autor Allan Kardec. Na segunda temporada foi o estudo Ramatiza, o Evangelho à Luz do Cosmos, pelo médium Ercílio Mas e pelo Espírito Ramatiz, Pergunte e Resposta. Nessa terceira temporada eu retorno de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo, do autor Allan Kardec. Como é que é feito o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comentário, prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Não só o princípio da reencarnação está aí claramente exposto, mas o estado das almas que estão ainda sob o império da matéria. Está descrito tal como o Espiritismo o mostra nas invocações. A mais, está dito que a reencarnação no corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, e acrescenta apenas que a alma que tornou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos levam renascendo menos de defeitos, mais de virtudes e mais de ideias intuitivas, que não tiveram em sua precedente existência. Aqui, assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual moral. O seu inferno, segunda parte, exemplos. Item 5. Depois da nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos
ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. E a doutrina dos anjos guardiões e os espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, depois de intervalos mais ou menos longos, a erraticidade. Item 6. Os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. São um laço que une grande todo consigo mesmo, a divindade não entrando jamais em comunicação direta com o homem. É por intermédio de demônios que os deuses comerciam e conversam com ele, né? Seja durante a vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, que deu origem a demônio, não era tomada do mau sentido na antiguidade, como entre os modernos. Não se dizia exclusivamente dos seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral, entre os quais distinguiam-se os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios, propriamente ditos, né, que se comunicam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitirem suas vontades, e que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito. Tereis a doutrina espírita, né? Colocai a palavra anjo. Tereis a doutrina cristã. 7. A preocupação constante de um filósofo, tal como compreende Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com. Então, vamos entender a narrativa aqui desse texto. Ele faz uma colocação do espírito superior ainda e do espírito inferiores, mas com algumas denominações, né, que antes utilizavam a palavra demônio, era para os espíritos, para todos eles, né? Aí depois a expressão demônio sai para os espíritos inferiores. E aí ele faz uma outra observação, que Deus não faz a comunicação direta com o espírito humano, né? Ele só faz a comunicação com os espíritos superiores, na qual pode estar Jesus, os arcanjos, querubins e serafins, né? E os serafins são espíritos que estão mais próximos de Deus. Nem o próprio Jesus de Nazaré conseguiu ainda estar próximo assim, de Jesus, porque ele tem que passar por arcanjo, querubins e serafins. Então, aí, quando ele fala dos deuses, que são espíritos evoluídos, o que acontecia? No início, né, que o ser humano não entendia o que era Deus, ele entendia que aquele espírito mais evoluído, que curava, né, levitava, fazia uma porção de coisas que ele não fazia, que ele era um Deus para ele. Então, esses espíritos são chamados Deus, são espíritos mais superiores, mais evoluídos. Mas ele não tinha. Depois que ele tem a concepção de que é Deus, ele para de acreditar nos deuses, ele vai acreditar num espírito evoluído. Que aí, no Espiritismo, nós trazemos a colocação dos anjos guardiões, né? E dos protetores, mentores e guias também, né? Então, essa aqui é a colocação. Então, não tem mais nada para falar, né, sobre o texto. Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida,
Graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.